E aí, você sabe em qual fase do seu ciclo você está? Você, mulher? Sabe se está na fase da anciã, da donzela, da mãe, da feiticeira? Mas afinal, que raio é isso de mãe, donzela, feiticeira, anciã, mãe? O que é isso? Se você não entende muito dessas coisas do ciclo, fica meio perdida quando o pessoal fala sobre isso, até eu, fica aí porque esse vídeo é para você hoje. Normalmente, quando a gente fala do nosso ciclo menstrual, né, a gente está falando de um ciclo de 28 dias. Isso assim, para a gente poder ter uma ideia de como medir esse ciclo, tá? E aí a gente usa como o primeiro dia do ciclo, o primeiro dia de sangramento. Aí a gente também pode chamar o nosso ciclo menstrual de período de lua, porque as fases da lua se encaixam perfeitamente nesse ciclo de 28 dias. E para uma pessoa que tem um ciclo de 28 dias, essa pessoa mais ou menos deve estar ovulando lá pelo entre o 14º e 16º dia do ciclo. Durante o ciclo, nós vamos passar por algumas etapas, por alguma fase do nosso ciclo menstrual. Isso você vai observar bem num livro de biologia, numa aula de biologia, né? Então a gente sabe que a gente tem o período da menstruação, que é o período que todas as mulheres provavelmente estarão sangrando, né? Depois do período da menstruação, a gente vai ter um período que vamos chamar de pré-ovulatório, que é antes do período da ovulação. E aí, quando a gente ovula, né, a gente está ovulando, também é um período importante do nosso ciclo. Após esse período, a gente vai ter o período que é pós-ovulatório, que é depois que a gente já ovulou, quando o nosso corpo vai saber, vai perceber se a gente está preparado, se algum embrião foi fecundado, né, foi formado, e aí se algum óvulo foi fecundado e o embrião foi formado, aí a gente já sabe se vai menstruar ou não no mês seguinte, e entramos todas as vezes nessa mesma brincadeira de voltar a menstruar, de passar pela fase pré-ovulatória, ovulatória e pós-ovulatória e assim sucessivamente. E durante essas mudanças no nosso ciclo, a gente vai perceber algumas alterações fisiológicas, comportamentais e emocionais também. Então, dependendo da fase que a gente vai estar no nosso ciclo, a gente vai estar mais emotiva, mais irritada. Em outras etapas a gente vai estar mais suscetível, mais afetiva, querendo se aproximar mais das pessoas. Em outra etapa a gente está com baixa energia, está mais cansada, com menos disposição. E tem outras que a gente está muito mais disposta, muito mais animada, com uma energia assim de querer abraçar o mundo com as pernas e fazer tudo. Então, para cada uma dessas etapas do ciclo, a gente vai se comportar de forma diferente. Ah, porque a gente é louca? Ah, porque a gente é mulher? Porque mulher é de fase, blá blá blá? Não, porque nós mulheres estamos enfrentando durante o nosso ciclo a influência hormonal de vários hormônios. Então tem aí o estrogênio, a progesterona, vai ter influência da testosterona e um monte de coisa que tem ona, pelo que a gente tá conversando. Bom, também tem outros aí que não tem ona, né? Mas vamos lá. Porque tem também o FSH e tem o LH. Então nem todo tem ona, né? Mas vamos lá. Essas influências que a gente sofre desses hormônios é que vão trazer um pouco altos e baixos durante o nosso ciclo. E esses hormônios, eles mexem mesmo com o nosso corpo, nosso comportamento, com as nossas emoções. É por isso que algumas mulheres vão sentir sintomas físicos que vão pensar até que está doente. Tem mulher que tem dor nas costas, dor no joelho, dor de cabeça, dor na parte cervical, entendeu? Constipação e várias outras coisinhas que às vezes a gente nem percebe que tem a ver com o ciclo feminino. Mas tá bom, isso mais ou menos, quem quiser procurar no Google vai achar muitas coisas sobre como se dá o nosso ciclo e como é que a gente sofre várias alterações. O que acontece é que muitas mulheres não percebem as nuances, os detalhes dessas modificações. E aí elas acham que o período ciclo menstrual só tem duas etapas. É a etapa com TPM e sem TPM.
E não é só isso. E quando a gente divide só nessas duas etapas, a gente perde uma riqueza de coisas que o nosso ciclo tem para oferecer para a gente. Então, vamos entender aqui o que eu queria compartilhar com vocês hoje. É que para poder entender melhor essas nuances, essas variações que o nosso ciclo enfrenta, que a gente enfrenta durante o ciclo menstrual, algumas pessoas que trabalham, que estudam, que falam sobre esse tema, escolheram alguns arquétipos para representar cada etapa do ciclo. Então, primeiro, acho que a gente tem que definir o que é arquétipo, né? Então, vamos lá. O arquétipo é um conceito lá da teoria de Jung, Carl Jung, e ele tem a ver com essas representações significativas que tem um conhecimento que significa, que traz a mesma ideia, características em todas as culturas. Por exemplo, o arquétipo do guerreiro, né? Quando você fala o que é um guerreiro aqui na China, sei lá, na Europa, todo mundo tem a ideia do guerreiro a mesma concepção, as mesmas características. O rei, sei lá, uma bruxa, mãe, um pai, e por aí vai. Agora, N coisas, um ancião, um sábio. São arquétipos, são figuras que em todas as culturas traz uma representação que, vamos dizer assim, que é universal, que é compreensível por todo mundo. Ah, tem algumas figuras que não são compreensíveis então, Andréia? Tem sim. Se a gente for falar de, sei lá, Curupira, Iemanjá, sei lá, usar uns exemplos que a gente tem na nossa cultura aqui, né, no Brasil. Coisas que a gente fala aqui, das histórias, sei lá, o que é um saci, né? Então, talvez fique difícil para uma pessoa de outra cultura entender o que significam essas figuras, porque ela não é uma metáfora, não é um arquétipo, não é uma questão universal, tá certo? Então, para a gente poder entender e compreender melhor como funciona o ciclo, se estabeleceram arquétipos femininos para cada uma dessas etapas. Então, quando a gente nomeia um arquétipo feminino para o ciclo, a gente está querendo trazer as características desse arquétipo que vão caracterizar também aquela etapa que a gente está vivenciando do ciclo. E são 4 os arquétipos femininos usados para o nosso ciclo menstrual. O arquétipo da anciã, que representa a gente, a nossa etapa quando a gente está menstruada. O arquétipo da donzela, que representa a gente quando a gente está na etapa pré-ovulatória. Depois vem o arquétipo da mãe, que representa a gente quando estamos enfrentando o momento da ovulação. E a feiticeira aqui, que vai representar o período pós-ovulatório, que seria o pré-menstrual. Então, esses 4 arquétipos são usados para a gente poder entender essas características dentro do ciclo, tá certo? Muita gente pode até usar esses arquétipos como uma questão, sei lá, religiosa e tal, mas a ideia principal é a gente poder fazer uma relação das características. Vou pegar um para você entender. Por exemplo, a anciã durante o período da menstruação. Porque na maioria das vezes, nós mulheres nos sentimos no momento da menstruação mais cansada, mais debilitada, querendo ficar mais retirada, com a sensação de como se a gente realmente fosse uma anciã, aquela coisa de mais, sabe, baixa energia, com dificuldade para fazer diversas coisas, porque realmente a gente está sangrando, tá difícil. Algumas mulheres se sentem até como se estivessem doentes, porque sentem dor, dificuldades com o corpo, muitos incômodos, é dor no joelho, é dor não sei o que, dor não sei aonde, não lembro uma anciã? Então é essa ideia que a gente quer trazer quando a gente está relacionando os arquétipos com cada etapa do ciclo feminino. Existem pessoas que fazem relações com outras figuras. Por exemplo, tem gente que faz a relação do nosso ciclo com as estações do ano. Então, como são 4 estações e são 4 fases no ciclo menstrual, a gente vai falar aí de verão, outono, inverno, primavera, tá certo? Então vamos lá ver se vocês conseguem perceber. Se a anciã é a etapa que a gente está assim, caidinha, sabe, com dores e cansado, não sei o quê, qual seria a estação do ano que representaria a anciã, o período menstrual? Seria o inverno.
Então, o inverno seria a representação da gente menstruada, por exemplo. Existem pessoas que usam outras figuras também. Eu já vi alguém que usou os pontos cardeais também, para poder falar do período menstrual, de cada etapa. Mas a ideia aqui é que facilite para a gente compreender como funciona o nosso ciclo. Então, a função dos arquétipos femininos durante o ciclo feminino é ajudar a gente a compreender as características de cada uma desses arquétipos femininos, como é que funciona o nosso ciclo, qual é as características marcantes do nosso corpo, das nossas emoções, do nosso comportamento. Então, tudo isso vai ajudar a gente a identificar melhor cada etapa do ciclo. O mais importante é entender que quando a gente começa a compreender como funciona as energias, cada uma dessas energias no nosso ciclo, essa forma de pensar, de se comportar e de sentir, nós começamos a nos sentir melhor com nós mesmas. E isso aqui que é o importante. Então, eu quero te convidar a começar a se observar durante o teu ciclo. Quais são as alterações que você percebe? Física, comportamental, emocional, de energia. Às vezes mudam os sonhos que a gente tem. Sabia que a gente sonha diferente dependendo da etapa do ciclo? A grande verdade é que a gente se sente muito mais confortável com o nosso corpo, com as nossas emoções, com as nossas mudanças, quando conseguimos compreender o que está acontecendo com a gente naquele momento. Então, não se engane, somos de lua e vamos tentar descobrir qual é o arquétipo que está presente na nossa vida hoje. Isso pode ajudar a gente a entender as características que esse arquétipo traz para esse momento da nossa vida. Eu posso falar mais sobre isso aqui, se você tiver pergunta você deixa aí, tá bom? E a gente vai tentar trazer um pouco mais de cada um desses arquétipos com certo detalhe para você entender melhor como eles funcionam na sua vida. Bom, fica bem? A gente se fala por aqui.